Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 15. A cura de um paralítico. Baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Comentários. O cenário era a Judéia dominada pela Águia Romana, no reinado do imperador Tibério, sucessor do divinizado César Augusto. A Judéia globalizada pelo Império Romano tinha que viver em meio à aculturação helênica. Porém, a tradição judaica ainda via o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor dos exércitos e único Deus, num horizonte não muito distante, que viria sob a figura de um Messias profetizado e que libertaria o povo do jugo romano, como outrora Moisés o fizera na libertação do cativeiro egípcio. Jesus se parecia com tudo, menos com o Messias profetizado. Sua linguagem doce, sua mensagem de paz, amor, de tolerância para com os adversários e de fé inabalável, apesar das aparências de derrotas materiais, contrastavam com o que era esperado de um grande herói. Aquele homem de forte sotaque galileu, nascido na ínfima e desprezível cidade de Nazaré, de onde nada poderia sair de bom, que foi ungido pelo profeta João Batista e que não tinha nem sequer onde reclinar sua cabeça, parecia mais um pregador itinerante, um curador gratuito, um poeta ou um rabino, mas não parecia como um Messias esperado. Porém, aparentava uma aura de paz, um clima de prosperidade, uma boa nova em suas pegadas. Trazia algo de novo. Outra novidade apresentada por Jesus era que Deus não se apresentava como um todo-poderoso distante, mas sim como uma presença próxima e aconchegante. Os homens de sua terra sempre tiveram medo de falar diretamente com seu Criador, talvez por falta de intimidade ou de fé mesmo. Logo, recorriam a intermediários como sacerdotes, profetas ou seres espirituais como os anjos. Tal era o temor ao Criador dos mundos que seu nome não era pronunciado, passando a chamá-lo indiretamente por alcunhas como Senhor, Deus do céu, Senhor do céu, Senhor dos espíritos, grande glória,
divina presença, sabedoria e, mais popularmente, de Deus Altíssimo. Mas foi o amado Mestre Jesus que o chamou simplesmente de Abba, Paizinho querido, conforme as crianças israelitas chamavam seus pais. Dessa forma, Jesus representa Deus na vida das pessoas não como um ser distante ou ausente, como era visto no judaísmo de seu tempo, mas sim como ser presente. E para tal, Jesus traz Deus para a experiência do dia a dia, orando constantemente, seja para pedir, agradecer, louvar, ou simplesmente manter a sintonia com o mais alto, de onde retirava as forças para suas tarefas. A partir de Jesus, Deus é visto como Pai, e seu nome é exaltado e louvado como um grito de liberdade, diferente de antes, quando era quase um gemido de escravo que teme ao seu Senhor. A partir de Jesus, o nome de Deus é aclamado e celebrado. Já não há escuridão, só há luz. Pois bem, o amado Mestre Jesus volta para Cafarnaum após ter semeado nas aldeias vizinhas as sementes de esperança e de ação. Dessa vez o cenário vai ser diferente, pois agora todos queriam vê-lo e ouvi-lo, não apenas uns poucos gatos pingados, curiosos com sua figura de pregador itinerante. Vinham a ele como abelhas atraídas por mel, o mel que anestesia as feridas. Jesus agora estava numa casa, provavelmente de Simão Pedro ou Cefas. Todos se apertavam e se aglomeravam como um caloroso bolo humano, não permitindo nem a entrada nem a saída de ninguém. Eis que se aproxima para entrar um paralítico, carregado por seus amigos, que certamente havia ouvido falar daquele santo homem que a outros curara sem nada cobrar e que espalhara notícias de esperança, fé e prosperidade existencial. Não prometia sucesso financeiro, o amado de volta, a cura de nenhuma mazela ou o reino dos céus para aqueles que aderissem ao seu grupo. Ele apenas exalava amor, ternura e realização. A cura acontecia espontaneamente, ao acreditar que aquele era um homem diferente dos outros homens. Não era animalizado, era humanizado, humano amor. Ao tentar entrar, depararam-se com um imprevisto, a barreira humana que os impedia de atingir o objetivo de falar com o mestre galileu. Isso tornava o sonho mais distante, precipitando o crescimento de uma forte ansiedade no grupo. Estes homens, por fraterno amor ao seu amigo, num momento de desespero, tomaram uma medida desesperadora. Criativamente, sobem ao terraço e abrem um buraco, uma passagem para a descida da maca improvisada. Com certeza, deve ter provocado espanto nos presentes à sala e surpresa aos discípulos e espectadores fora da casa, mas não ao mestre Nazareno. Este certamente a tudo observava com meiguice e compaixão. Ele, que gostava de ensinar a partir do cotidiano, agora tinha diante de si um quadro da fé que remove montanhas. Pelo menos da fé que remove os tetos de dificuldades. Movidos pela fé, estes homens enfrentaram o medo e os perigos de um desmoronamento da casa ou dos prejuízos que pagariam pelos danos materiais à casa. Estes eram realmente homens de fé. A plateia, boquiaberta, contemplava um estranho espetáculo. Um homem paralisado, certamente por um castigo de Deus, pois assim pensavam, buscava o Rabi Jesus. Mas o amado Mestre Jesus, como um embaixador do reino de Deus na terra, apresenta o amor incondicional. O paralítico, coitado, não anda, não move os braços, não fala, apenas existe. Quem ama de verdade
pondo-se no lugar daquele homem, gostaria de ser a voz, os braços e pés daquele homem. Este homem, que em algum momento falava, cantava, dançava e ia para onde desejasse, agora dependia da boa vontade alheia e teria que se contentar com seu destino, a menos que um milagre de Deus acontecesse. E Jesus faz este milagre acontecer. Jesus afirma em tom solene para que todos ouçam: teus pecados estão perdoados. Os fariseus, então, condicionados pela letra que mata, imediatamente questionam para depois acusar. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. A blasfêmia, está escrito, era punida com apedrejamento. Levítico, capítulo 24, versículo 16. O objetivo de sua presença era desqualificar o doce rabi e, se possível, silenciá-lo, para que a tradição da hipocrisia religiosa pudesse permanecer no altar intocável. Os pecados, segundo a tradição da lei, a Torá, eram perdoados através do sangue derramado dos sacrifícios dos animais. Na proposta do amado Mestre Jesus, não havia uma única gota de sangue animal a ser derramada. Apenas a misericórdia tinha o protagonismo fundamental na ação. Curado, o agora ex-paralítico, reanimado e revigorado, sai, levando consigo a maca improvisada. O povo, que nunca antes tinha visto algo assim, agora tinha marcado na alma uma lição para nunca esquecer. Os fariseus, pelo contrário, ao invés de humilde admissão, de bendita surpresa diante dos fatos, passam a buscar argumentações para burlar o milagre e enquadrar o Mestre amado no código das transgressões à honra da Torá e dos escritos do profeta Moisés. A letra fanática tem sede por sangue. E o ministério do amor, que salva, ilumina e redime, estava apenas começando. Comentários. O cenário era a Judéia dominada pela Águia Romana, no reinado do imperador Tibério, sucessor do divinizado César Augusto. A Judéia globalizada pelo Império Romano tinha que viver em meio à aculturação helênica. Porém, a tradição judaica ainda via o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor dos exércitos e único Deus, num horizonte não muito distante, que viria sob a figura de um Messias profetizado e que libertaria o povo do jugo romano, como outrora Moisés o fizera na libertação do cativeiro egípcio. Jesus se parecia com tudo, menos com o Messias profetizado. Sua linguagem doce, sua mensagem de paz, amor, de tolerância para com os adversários e de fé inabalável, apesar das aparências de derrotas materiais, contrastavam com o que era esperado de um grande herói. Aquele homem de forte sotaque galileu, nascido na ínfima e desprezível cidade de Nazaré, de onde nada poderia sair de bom, que foi ungido pelo profeta João Batista e que não tinha nem sequer onde reclinar sua cabeça, parecia mais um pregador itinerante, um curador gratuito, um poeta ou um rabino, mas não parecia como um Messias esperado. Porém, aparentava uma aura de paz, um clima de prosperidade, uma boa nova em suas pegadas. Trazia algo de novo. Outra novidade apresentada por Jesus era que Deus não se apresentava como um todo-poderoso distante, mas sim como uma presença próxima e aconchegante. Os homens de sua terra sempre tiveram medo de falar diretamente com seu Criador, talvez por falta de intimidade ou de fé mesmo. Logo, recorriam a intermediários como sacerdotes, profetas ou seres espirituais
como os anjos. Tal era o temor ao Criador dos mundos que seu nome não era pronunciado, passando a chamá-lo indiretamente por alcunhas como Senhor, Deus do céu, Senhor do céu, Senhor dos espíritos, grande glória, divina presença, sabedoria e, mais popularmente, de Deus Altíssimo. Mas foi o amado Mestre Jesus que o chamou simplesmente de Abba, Paizinho querido, conforme as crianças israelitas chamavam seus pais. Dessa forma, Jesus representa Deus na vida das pessoas não como um ser distante ou ausente, como era visto no judaísmo de seu tempo, mas sim como ser presente. E para tal, Jesus traz Deus para a experiência do dia a dia, orando constantemente, seja para pedir, agradecer, louvar, ou simplesmente manter a sintonia com o mais alto, de onde retirava as forças para suas tarefas. A partir de Jesus, Deus é visto como Pai, e seu nome é exaltado e louvado como um grito de liberdade, diferente de antes, quando era quase um gemido de escravo que teme ao seu Senhor. A partir de Jesus, o nome de Deus é aclamado e celebrado. Já não há escuridão, só há luz. Pois bem, o amado Mestre Jesus volta para Cafarnaum após ter semeado nas aldeias vizinhas as sementes de esperança e de ação. Dessa vez o cenário vai ser diferente, pois agora todos queriam vê-lo e ouvi-lo, não apenas uns poucos gatos pingados, curiosos com sua figura de pregador itinerante. Vinham a ele como abelhas atraídas por mel, o mel que anestesia as feridas. Jesus agora estava numa casa, provavelmente de Simão Pedro ou Cefas. Todos se apertavam e se aglomeravam como um caloroso bolo humano, não permitindo nem a entrada nem a saída de ninguém. Eis que se aproxima para entrar um paralítico, carregado por seus amigos, que certamente havia ouvido falar daquele santo homem que a outros curara sem nada cobrar e que espalhara notícias de esperança, fé e prosperidade existencial. Não prometia sucesso financeiro, o amado de volta, a cura de nenhuma mazela ou o reino dos céus para aqueles que aderissem ao seu grupo. Ele apenas exalava amor, ternura e realização. A cura acontecia espontaneamente, ao acreditar que aquele era um homem diferente dos outros homens. Não era animalizado, era humanizado, humano amor. Ao tentar entrar, depararam-se com um imprevisto, a barreira humana que os impedia de atingir o objetivo de falar com o mestre Galileu. Isso tornava o sonho mais distante, precipitando o crescimento de uma forte ansiedade no grupo. Estes homens, por fraterno amor ao seu amigo, num momento de desespero, tomaram uma medida desesperadora. Criativamente, sobem ao terraço e abrem um buraco, uma passagem para a descida da maca improvisada. Com certeza, deve ter provocado espanto nos presentes à sala e surpresa aos discípulos e espectadores fora da casa, mas não ao mestre Nazareno. Este certamente a tudo observava com meiguice e compaixão. Ele, que gostava de ensinar a partir do cotidiano, agora tinha diante de si um quadro da fé que remove montanhas. Pelo menos da fé que remove os tetos de dificuldades. Movidos pela fé, estes homens enfrentaram o medo e os perigos de um desmoronamento da casa ou dos prejuízos que pagariam pelos danos materiais à casa. Estes eram realmente homens de fé. A plateia, boquiaberta, contemplava um estranho espetáculo. Um homem paralisado, certamente por um castigo de Deus, pois assim pensavam, buscava o Rabi Jesus. Mas o amado Mestre Jesus
como um embaixador do reino de Deus na terra, apresenta o amor incondicional. O paralítico, coitado, não anda, não move os braços, não fala, apenas existe. Quem ama de verdade, pondo-se no lugar daquele homem, gostaria de ser a voz, os braços e pés daquele homem. Este homem, que em algum momento falava, cantava, dançava e ia para onde desejasse, agora dependia da boa vontade alheia e teria que se contentar com seu destino, a menos que um milagre de Deus acontecesse. E Jesus faz este milagre acontecer. Jesus afirma em tom solene para que todos ouçam: teus pecados estão perdoados. Os fariseus, então, condicionados pela letra que mata, imediatamente questionam para depois acusar. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. A blasfêmia, está escrito, era punida com apedrejamento. Levítico, capítulo 24, versículo 16. O objetivo de sua presença era desqualificar o doce rabi e, se possível, silenciá-lo, para que a tradição da hipocrisia religiosa pudesse permanecer no altar intocável. Os pecados, segundo a tradição da lei, a Torá, eram perdoados através do sangue derramado dos sacrifícios dos animais. Na proposta do amado Mestre Jesus, não havia uma única gota de sangue animal a ser derramado. Apenas a misericórdia tinha o protagonismo fundamental na ação. Curado, o agora ex-paralítico, reanimado e revigorado, sai, levando consigo a maca improvisada. O povo, que nunca antes tinha visto algo assim, agora tinha marcado na alma uma lição para nunca esquecer. Os fariseus, pelo contrário, ao invés de humilde admissão, de bendita surpresa diante dos fatos, passam a buscar argumentações para burlar o milagre e enquadrar o Mestre amado no código das transgressões à honra da Torá e dos escritos do profeta Moisés. A letra fanática tem sede por sangue. E o ministério do amor, que salva, ilumina e redime, estava apenas começando.